Olá, estudantes! Depois das videoaulas que ensinaram a fazer a delimitação automatizada de bacias hidrográficas a partir do SRTM, a delimitação da rede de drenagem, a realização de mapa de uso de bacia hidrográfica e também a delimitação de APPs de recursos hídricos, essa videoaula de hoje ela se propõe a fazer uma análise complementar envolvendo características ou informações do relevo das bacias, envolvendo um mapa de altitude, um mapa de hipossometria, mapa de declividade, modelo de insolação e outras informações. Então, para iniciar, eu abri aqui da bacia do Rio Guaporé, eu abri a bacia que contém o mapa de uso do solo, porque essa bacia aqui, ou esse arquivo, ele já apresenta um layout constituído que vai nos otimizar, vai acelerar a conclusão dos mapas finais da nossa bacia. Então, inicialmente, eu abri o arquivo uso bacia, uso final bacia Guaporé, e aqui eu tenho, então, das informações da bacia, o limite da bacia, a drenagem, o uso do solo e ainda a imagem Landsat 8. Então, o uso aqui eu vou remover, ele não me interessa mais desse ponto em diante, e vou marcar aqui então, a imagem Landsat 8, que é uma composição colorida RGB 654. E a escala de trabalho é a escala aqui no alto definida, é importante que vocês relembrem dessa escala. Eu vou salvar esse projeto, antes de mais nada, pela opção File Save As, num outro local, e aqui eu vou criar uma pasta com o nome chamado de relevo. Inicialmente, então, eu vou salvar esse arquivo dentro de relevo com o nome hipossometria bacia Guaporé. Hipossometria é o nome que nós utilizamos para nos referirmos às classes de altitude de um município, de um empreendimento, ou de uma bacia hidrográfica. Então, eu vou salvar na pasta relevo e o próximo passo ele envolve abrir na bacia, na pasta mosaico, que aqui eu tenho então as informações do meu relevo. E eu vou abrir o arquivo mosaico fill, que ele já é um modelo digital de elevação SRTM aperfeiçoado e consistido hidrologicamente. Então eu adiciono o arquivo e aqui eu fiz a adição. Essa legenda aqui eu vou também estar excluindo desse ponto em diante. Bom, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é fazer um recorte do meu modelo digital. Então, na opção Search, vou pedir o comando Clip. E aqui no alto, na opção Input Raster, eu vou marcar o que eu vou cortar. E aqui embaixo, na opção de limite, eu vou marcar a imagem Landsat 8. Eu vou usá-la como uma referência para o corte, para cortar o arquivo SRTM. E vou salvar esse arquivo, então na pasta relevo, com o nome ipso. Aliás, ele ainda é, por enquanto, um MNT. Vai ser um REC MNT. REC MNT. Eu vou abreviar bacia Guaporé. .tif. Salvo. E põe para rodar esse clipe. Desse ponto em diante, se eu desmarcar um mosaico fill, eu não vejo nenhuma diferença em relação ao corte. Eu vou sair do layout de impressão e eu vou para a aba Data View. E aqui a gente vai poder ver com mais elementos que o mosaico fill ele apresenta um modelo digital muito mais abrangente na comparação com o arquivo REC MNT. Então, eu vou desmarcar. Aliás, a imagem Landsat eu posso remover, ela não interessa mais, e vou manter o mosaico fill. Lembrando, ele é um mosaico então formado por 4 arquivos SRTM. Então, eu vou manter ele ainda por enquanto de uma forma integral. Esse arquivo aqui, então agora eu vou fazer mais um clipe. Só que agora eu vou cortar ele pelo limite da bacia.
Então, vou marcar o arquivo rec.mnt e aqui eu vou marcar a bacia do rio Guaporé. E em relação à geometria, eu vou marcar então aqui essa opção de usar a geometria e vou salvar ele na pasta com o nome, colocar o mesmo nome, só que eu vou incluir junto um rec final mnt. Confirmo e vou rodar esse recorte. A partir disso, eu vou desmarcar o arquivo inferior, que é o arquivo retangular, e aqui eu tenho somente o modelo digital de elevação de dentro, né, para a área interior da bacia. Em relação à drenagem, eu vou restabelecer também as 9 ordens da drenagem, pela opção Simbologia, e aqui eu só vou dar adicionar todos os valores, para que ele recomponha os valores de 1 até o 9. Então, escolho a paleta mais uma vez, ele já ordena, né, a classe 1 é a ordem inferior e a 9 é a ordem superior. Só para que eu visualize, então, toda a drenagem dentro da bacia. Então, isso já permitiria criar para a nossa área um mapa temático mostrando esses valores de 50, que é a cota mais baixa, e 836 como sendo a cota mais alta em termos de altitude. Só que aqui, quando eu abro, né, o arquivo do modelo digital, ele traz cada intervalo de valor, né, com valor de número de pixels em relação a uma contagem. Então, o nosso objetivo é fazer um tipo de categorização para que eu obtenha classes temáticas para um mapa de altitude. Então, como é que eu faço isso? Primeiramente, eu vou no arquivo recfinal.mnt, propriedades, e aqui na aba Simbologia, na opção Classified, a gente vai escolher um número de classes temáticas. Então, aqui eu vou criar intervalos, que eu posso puxar intervalos ou de 50 a 150, eu vou subir nos intervalos, ou defino de 50 a 100 uma classe, de 100 a 200 uma outra classe. Então, nesse caso aqui, eu vou reduzir as classes para 8 classes, eu vou na aba Classify. E aqui eu vou usar intervalos exatos, então começa 50, a primeira classe vai de 50 a 150, 250, 350, 450, 550, que eu digitei errado, 550, 650, 750 e a última eu mantenho o valor máximo da altitude. Eu confirmo e em relação aos valores eu clico em Label e formato os labels. E aqui eu vou definir então, em relação ao número de casas decimais, né, nenhuma casa depois da vírgula. Eu confirmo e confirmo os valores. Então, o que ele fez foi o seguinte, ele criou agora, em relação aos intervalos, ele criou intervalos agrupados. Então, cada um escolhe aqui o número de classes e o padrão de agrupamento. Faltou eu mudar aqui, em relação à palheta, né, criar ou usar uma outra palheta de cores para fazer esse agrupamento. Então, vou usar aqui como palheta essa palheta aqui, que ela vai do verde ao vermelho. Eu confirmo. Então, ela coloca, né, o padrão do verde na altitude mais baixa, né, e a palheta vermelha para os locais mais elevados. Então, isso traz aqui, né, ainda esse agrupamento. Só que em relação aos valores, percebam, eles continuam ainda unitários em relação à palheta, né, os valores numéricos do arquivo matricial. Então, falta na sequência nós virmos na aba Search, né, e usar o comando Reclassify. Em Spatial Analyst. Então, eu peço o comando Reclassify, eu puxo o arquivo recfinal.mnt, na opção Input Raster, e ele já vai estar agrupando aqui, né, os valores antigos, né, para novos valores, que vai do 1 até a classe 8. Ok?
Então, nós seguimos aqui com relação aos atributos e nós mudamos esse nome para o nome ipsometria com o nome bg.tif. Salvamos e confirmamos essa reclassificação em relação aos valores. E o que ele vai fazer na prática é fazer uma reclassificação de valores, recalculando todo o conjunto de valores em intervalos, ou classes temáticas que vão da classe 1 até a classe 8. Então, na sequência, o que nós precisamos fazer é atribuir a mesma paleta de cores em Properties, na aba Simbologia, e aqui eu defino então a mesma paleta, que é a paleta que vai do verde ao vermelho, onde a classe 1 representa a classe mais baixa e o 8 representa os maiores valores de altitude, classe 8 com a cor vermelha. Então, nós reestabelecemos no arquivo ipsometria bg em relação ao arquivo não recortado, nós atribuímos as mesmas cores. Só que qual é a diferença? Nesse arquivo rec final mnt, se eu for entrar na opção abrir tabela de atributos, ele tem valores de 1 até valores de 785. Enquanto no arquivo ipsometria bg, abrir tabela de atributos, o que eu vou ter? Eu vou ter agora classes que vai do 1 ao 8 e eu vou ter já uma soma, para esse conjunto de pixels que vai do 1 até o 8. Só que aqui agora é importante fazer o seguinte, eu preciso copiar esses valores que estão aqui para os valores 1. Então, marco 1, dou um F2 e vou colar esses valores. E faço isso em todos os outros valores aqui embaixo, para que eu tenha essa relação numérica do significado do que é o 1, do que é o 2, do que é o 3, do que é o 4 até o 8. Então, a gente faz isso manualmente, até mais ou menos rápido fazer essa operação. E o último, 751, até o valor de 833. Então, o que eu vou colocar, então, na opção valor, vou colocar altitude, entre parênteses, metros. Então, seguindo, e aqui eu vou colocar, então, somente o nome ipsometria como nome. Alguns também usam classes de altitude, seria uma outra opção para o nome. Eu prefiro usar, então, o nome ipsometria. Então, a gente tem já um mapa bem encaminhado. O que falta ainda a gente fazer em relação à ipsometria é saber o quanto tem de cada classe de altimetria nessa área. Então, a gente vai na opção ipsometria, abrir, antes disso, de novo em propriedades. E na aba source, o que a gente faz? A gente vai ver qual é a resolução do pixel desse modelo digital. Então, mostra aqui claramente que a resolução é de 30 metros em x e em y. Ou seja, cada um pixel representa 900 metros quadrados. Então, a gente vai na opção ipsometria, abrir tabela de atributos. E aqui nós temos, então, para cada valor de 1 até o 8, nós temos quantos pixels nós temos em cada intervalo de altimetria. Então, eu vou adicionar aqui duas colunas pela opção Add Field com o nome área. E vou colocar, então, underline quilômetros quadrados do tipo doble. Eu confirmo e vou incluir mais uma coluna com o termo percentual do tipo doble também. E eu confirmo. E aqui eu já marco ela na opção propriedades, na opção numérico. Eu vou usar então duas casas depois da vírgula, tanto aqui quanto na anterior. Numérico, então duas casas depois da vírgula. Confirmo
e eu confirmo. E o próximo passo, então, em relação à área, é eu fazer um cálculo transformando o número de pixel em área em quilômetros quadrados. Como é que eu faço isso? A gente vai na opção Field Calculator. Yes. E aqui eu defino então uma fórmula. A minha área em quilômetros quadrados vai ser igual ao número de pixels vezes 900, né? Ou 30 vezes 30, dividido por 1000 e dividido por 1000. Por quê? Porque essa fórmula aqui, número de pixels vezes resolução em metros quadrados, daria a resposta em metros quadrados. Então, se dividido por 1000 e mais uma vez por 1000, é o fator de conversão de metros quadrados para quilômetros quadrados. E aí eu executo o cálculo e ele vai me dar, então, qual é a área absoluta em cada intervalo de altimetria. E na sequência, nós calculamos o percentual. Então, primeiramente, eu clico mais uma vez na área e na opção estatística. E aqui, ele vai dar a soma da área. 2.490,29 km². Então, eu vou usar esse valor que está colocado aqui, da soma das classes de altimetria. E na opção percentual, eu vou mais uma vez em Field Calculator. Yes. E eu vou mudar a fórmula, então. Como é que vai ser a fórmula do percentual? Vai ser, então, a área em quilômetros quadrados dividido pela área total da bacia vezes 100. Eu confirmo e eu ponho para rodar esse mesmo cálculo. Então, aqui ele vai dar que eu tenho 4 classes temáticas, que são essas 3 aqui, que apresentam percentualmente a maior fração da bacia, né, correspondendo a 75% da bacia compreendida nesses 3 intervalos aqui de altimetria. Então, o que eu vou fazer ainda é desmarcar pela opção Clear Selection. Eu vou incluir mais um campo, Add Field, e vou colocar aqui um campo de texto, tá? Que eu vou chamar então de altitude. Eu confirmo, e aqui ele vai permitir então preencher esse intervalo de altimetria. Para que ele permita preencher, a gente vai aqui no alto, no editor. Se não está ativo o editor aqui em cima, a gente vai botão direito, aqui à direita, e ativa a barra do editor. E a gente vai na opção Start Editing. A gente marca aqui então o arquivo Hypsometria BG TIFF. Confirmamos. E a partir disso, eu vou mais uma vez pegar esse valor aqui dentro e colar os respectivos valores de altimetria dentro da tabela de atributos. Vou colando os valores, um por um, até preencher toda a tabela de atributos do mapa de hypsometria. Pegar o último ainda, confirmei, está preenchido. Feito isso, a gente vai no editor, salvamos as edições e, por final, Stop Editing. E nós finalizamos esse ajuste do mapa. Então, nós temos aqui, né, a classe, o número de pixel, a área absoluta, a área em percentual e aqui a altitude. Nós só perdemos aqui, em relação à área e o percentual, naquela configuração dos valores da coluna com 2 casas depois da vírgula. Então, eu vou estar repetindo isso aqui, 2 casas depois da vírgula, e aqui do mesmo jeito, 2 casas depois da vírgula. Desmarco, fecho a tabela de atributos. E aí, então eu vou mostrar mais uma vez a tabela. Eu tenho um conjunto de informações que descrevem a minha bacia em relação à altimetria. Então, eu estou visualizando que
75% da nossa bacia hidrográfica ela está compreendida entre as altitudes de 450 até 750 metros de altimetria, né? Ou seja, isso é um dado bem interessante em relação a uma informação do relevo, né? E até da geomorfologia do relevo da nossa bacia. Então, eu vou desmarcar essa informação aqui e a gente vai concluir essa primeira etapa desse mapa temático compondo, vou salvar mais uma vez essa edição, compondo a Layout View. Então aqui eu vou restabelecer a escala de antes. Então lembrando, a gente tinha utilizado uma escala de 275.000, era a minha escala padrão. Para que eu enquadre ele adequadamente, eu pego o PAN e eu reposiciono ele dentro da área de impressão. Observo mais uma vez os 4 cantos, em cima, embaixo, à esquerda e à direita. Eu acho que não era essa escala aí não. Talvez era assim. Deixa eu dar uma boa reposicionada. Vou colocar então em 280. Vou colocar ela um pouco menor. Para não mexer então no layout externo da planta. Embaixo, ok. À direita, ok. Esquerda, ok. Em cima, ok. Então o que a gente faz? A gente vem, eu volto aqui para a opção Select Elements. Vamos dar o título então desse mapa temático. Então ele vai envolver o mapa de hipsometria da bacia hidrográfica do rio Guaporé. Eu confirmo e já faço a alteração do título da bacia. Salvo mais uma vez. E aqui o que falta fazer ainda é a gente restabelecer também a legenda do mapa. Então, se eu quiser sobrepor também a drenagem, né, que eu acho meio forçado aqui, um pouco exagerado, em relação à informação principal. Então, eu vou deixar desmarcada a drenagem nesse mapa aqui. Eu vou apagar essa legenda aqui e eu vou inserir uma nova legenda nesse mapa. Então, aonde a gente faz essa inclusão da legenda? Pelo menu Inserir, Legenda. Então está marcado a bacia do rio Guaporé e o arquivo de hipsometria. Avançamos. O próximo passo ele vai envolver nós trocarmos, né, o nome legenda em inglês para legenda em português. E os demais comandos a gente vai avançar até concluir a edição da legenda. Então, aqui está a legenda. O que a gente pode fazer em relação ao tamanho é dar uma reenquadrada em relação ao tamanho, né, e posicionar ela, no meu caso aqui, à direita, no espaço destinado para a legenda desse mapa temático aqui. Então, feito isso, a gente observa, né, todo o layout. E aqui nós temos, então, ele já composto escala gráfica, escala numérica, o norte, os mapas de localização, a nossa empresa, o título, a grade de coordenadas. E aqui nós temos na sequência a informação principal, que é o mapa temático da hipsometria da nossa bacia. Então, eu vou salvar essa informação e, por final, eu farei a plotagem desse mapa pela opção Export Map dentro da pasta Relevo. Na pasta Bacia, dentro da pasta Relevo. Com o nome Hipsometria Bacia Guaporé. Eu uso uma resolução de geralmente 200 dpi. Né? Recomendo um valor entre 200 a 300 dpi. Eu vou salvar, então, essa planta ou esse mapa temático. Salvei. O próximo mapa eu já vou salvar com outro nome. File,
Save As, com o nome Clinografia Bacia Guaporé. A clinografia ela remete às informações das classes clinográficas, né? Ou seja, ele envolve a informação da declividade. Enquanto esse mapa aqui ele representa as variações de altimetria, o outro mapa ele vai estar revelando o fator de declividade do nosso terreno, né? Que pode ser expresso, então, ou em graus ou ainda em percentual. Então, aqui a gente vai relembrar, né, quais são os arquivos que a gente vai estar trabalhando. A hipossometria eu já vou remover. Aqui eu vou ter ainda o arquivo recfinal.mnt. Então, primeiramente, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou partir do arquivo rec.mnt, que ele é o meu modelo digital de elevação, não recortado, né, ou recortado, né, seguindo a quadrícula do nosso layout, e eu volto mais uma vez para a aba Data View. Então, eu vou usar, né, não um mosaico, que é grande, né, é um modelo digital abrangente, mas esse modelo digital SRTM recortado, né, de acordo com o limite da imagem Landsat. Então, na sequência, eu vou usar pelo Arc Toolbox, né, ou aqui à direita ou aqui em cima, pelo comando Analysis Tools, aliás, 3D Analyst, na opção Raster Surface. E aqui dentro, a gente vai estar utilizando o comando Slope. O comando Slope, então, ele pede que a gente utilize um arquivo MNT, que é o arquivo rec.mnt, que vai dar origem a um arquivo que eu vou chamar, por enquanto, de decli. Decli de declividade.tif. Então, estou usando o nome decli.tif. E aqui, é o que eu falei antes, ele vai perguntar, né, qual unidade a gente vai utilizar, ou em graus ou em percentual. Então, aqui eu sugiro que usem a declividade em percentual. E eu já ponho para executar essa operação. O resultado ele vai ser um mapa que nem esse, um mapa em cores, né? E por enquanto ele é um mapa não cortado. Então ele traz os intervalos de altitude, os intervalos de declividade, melhor dizendo, de 0% até 256%. Ou seja, ele traz as informações de declividade em relação ao terreno. Então, como ele é um mapa em percentual, significa o seguinte: a cada 100 metros de distância horizontal, qual é a variação vertical do meu terreno? Então, se ele informa 10%, significa que a cada 100 metros de distância horizontal, o terreno ele sobe 10 metros de distância vertical, ou seja, 10% de declividade. Então, o próximo passo ele envolve cortar a declividade de acordo com o limite da bacia do rio Guaporé. Então, pelo comando Search, vou pedir o comando Clip, como já usamos anteriormente. Então, primeiro, o que eu vou cortar, que é o decli, e aqui o arquivo da bacia do rio Guaporé, e vou marcar então a geometria desse arquivo. Vou descer, e aqui embaixo, em relação ao nome, vou colocar o nome clino.tif. Ele é ainda um arquivo intermediário. Vou descer, em relação aos ajustes, não tem nenhum ajuste adicional, então decli, bacia do rio Guaporé, e aqui embaixo a gente marca a geometria e define o nome de saída. A gente confirma essa operação, ele está fazendo o corte, e aqui ele mudou a palheta da declividade, que eu posso mais uma vez restabelecer esses valores de declividade. Então, primeiramente em simbologia, a gente vai restabelecer, eu vou mudar para Classified, eu vou restabelecer aqui a palheta da declividade, vai ser essa palheta aqui, onde o verde é o mais plano e o vermelho
é o mais íngreme. E aqui, em relação aos intervalos, eu sugiro que vocês coloquem 7 classes temáticas. Tá? E depois disso, em Classify. Então aqui, a gente vai usar valores irregulares, onde a classe 1 vai ser de 0 a 3%, a 2 de 3 a 8, 8 a 13, 13 a 20, 20 a 45, 45 a 100 e a última vai ser maior do que 100. Em relação aos labels, mais uma vez, a gente vai formatar os labels, colocando então, em termos de casas decimais, colocando nenhuma casa decimal. Confirmamos e confirmamos. Então o que ele fez basicamente aqui foi reestabelecer intervalos, só que nesse caso aqui ele fez uma barbeiragem no agrupamento em labels. Reparem que ele colocou de 0 a 3, depois de 4 a 8. Então, na realidade, aqui seria de 3 a 8. De 8 a 13, de 13 a 20, de 20 a 45, 45 a 100. E aqui poderia ser maior do que 100. E a gente confirma, mais uma vez, esse agrupamento. Mais uma vez, ele ainda é um arquivo numérico, então não tem informações na tabela de atributos. Então falta fazer o que a gente fez antes, que é aplicar o comando reclassify. Então no comando search, aplicamos o comando reclassify em Spatial Analyst. Eu trago o arquivo clino e aqui ele já puxa os valores, percebo de 1 até 7. E aqui definimos o nome, então, de clinografia _bg, que vai dar origem aí sim a um arquivo final, .tif, que ele vai aceitar. Reparem que ele, mais uma vez, ele criou classes de 1 até o 7, e aqui eu vou restabelecer a mesma cor de antes, que é essa cor aqui, que vai do verde ao vermelho. Agora, quando for analisar aqui no arquivo clinografia, tabela de atributos, ele vai ter aqui de novo a contagem dos valores. Então, primeiramente, eu vou desmarcar o arquivo clino, e aqui eu vou restabelecer os valores das classes temáticas. Então, 0 a 3%. Ele representa, eu já vou colocar uma categoria do seu significado, ele envolve terrenos planos. O segundo, 3 a 8, ele vai de 3 até 8%, envolve terrenos suave ondulados. Vou abrir um pouco mais aqui a tabela. O próximo, de 13, de 8 até 13%, representa terrenos moderado ou moderadamente ondulados. O 4, de 13 a 20%, representa terrenos ondulados. Vou colocar aqui, para ser um pouco mais curto, moderado ondulado. Eu vou colocar ele também todo ele no singular. Terreno plano, suave ondulado, moderado ondulado, ondulado. O 5 representa terrenos de 20 a 45%, que são terrenos forte ondulados. O 6, 45
a 100% representa um terreno montanhoso, aqui colocar também no singular, e o 7%, então, que é maior do que 100%, são terrenos ou terreno escarpado. Então, aqui é um ponto interessante, porque a classe de 100%, ela representa o seguinte: então, a cada 100 metros de distância horizontal, o terreno sobe 100 metros de distância vertical, o que vai dar um ângulo, né, o ângulo em graus, igual ou equivalente a 45 graus. Então, 100% de declividade equivale a 45 graus. E observando a lei do Código Florestal, ele representa, então, acima disso, ou igual ou maior do que isso, APPs de declividade dentro da bacia hidrográfica. Então, feito isso, eu vou agora mudar aqui o nome para bacia somente, para clinografia, e aqui vou colocar então o nome declividade no título. E agora falta nós repetirmos as operações. Na opção tabela de atributos, nós calcularmos a área, o percentual e incluirmos também a classe temática. Então, primeiramente, a gente adiciona um campo para calcular a área do tipo doble e mais uma coluna para incluir o cálculo da área em percentual. Também do tipo doble e mais uma coluna, já para a gente adiantar, para incluir então a declividade do tipo texto. E aqui eu vou colocar então uma extensão de 80. Confirmo, eu vou na opção de editor e eu inicio essa edição do arquivo clinografia.bg.tif. E aqui, basicamente, eu vou estar restabelecendo, copiando e colando esses valores aqui dentro. Então, vou inverter a ordem em relação à ipsometria. Então, pego aqui na frente F2, Ctrl C, clico dentro, Ctrl V, para ser mais rápida a operação de transferência dessas informações para a tabela de atributos. Confirmo, editor, salvo e finalizo a edição. Na sequência, eu vou na opção quilômetros quadrados e, mais uma vez, propriedades. Aqui, antes disso, a gente vai em clinografia, propriedades, source e vamos olhar a resolução. Percebam, também tem 30 metros de resolução. Então, a fórmula aqui vai ser igual ao da ipsometria. Então, em Field Calculator, yes, na opção área, quilômetros quadrados, como é que vai ser? Número de pixel vezes 900, divide por 1000, divide por 1000. Ok? E eu vou ter, então, a área em quilômetros quadrados. Botão direito, estatísticas. Ele vai dar aqui, então, mais uma vez, a área total da declividade, igual ao da ipsometria. Copiei o valor e vou aqui no percentual. Field Calculator, mais uma vez. Removo a fórmula e aí sim eu vou pegar, então, a área em quilômetros quadrados, divido pela área total da bacia, vezes 100. Executo. E aqui eu vou ter, então, o cálculo da área absoluta e a área percentual. Faltou ainda, na opção propriedades, na opção numérica, mudar, então, os números das casas decimais para 2 casas depois da vírgula, tanto no percentual quanto na área em quilômetros quadrados. Confirmei e eu confirmei. Então, eu tenho também para declividade, na minha bacia, as informações da área
absoluta, área percentual e aqui as classes de declividade. Então eu percebo em relação à minha bacia que a maior porção da bacia ela está localizada nesse intervalo aqui, de declividades de 20% até 45%. Ou seja, então, em função da declividade, eu tenho relações com relação a escorregamentos, com relação ao uso agrícola desse terreno, ou mesmo relações envolvendo supressão ou manejo florestal em declividades mais acentuadas. E também lembrando que essa classe aqui, então ela representa a PP de declividade. Então, para finalizar esse mapa temático, eu vou desmarcar as demais informações, manter somente esse arquivo da clinografia, e aí mais uma vez eu volto para o meu layout de impressão, o layout view, vou salvar antes disso, para compor um mapa temático da declividade. E aqui, mais uma vez, como a gente fez antes, a gente vai restabelecer a escala em 1/180.000. Dou um Enter e eu reposiciono ela utilizando aqui o PAN. Acho que era 280.000. Eu posiciono, observando mais uma vez a informação em cima, à esquerda, à direita e também embaixo, aqui um pouco mais para a direita. E assim a gente ainda deve mudar o título da nossa planta. Então volto na opção Select Elements e aqui o título vai ser então Mapa de Clinografia da Bacia Hidrográfica do Rio Guaporé. Falta ainda dar uma reposicionada ou uma alterada no tamanho da escala, melhor dizendo, da legenda do nosso mapa. Ok? Então aqui eu tenho, mais uma vez, a bacia hidrográfica e a declividade com os intervalos e os seus significados em termos de classe de declividade. Feito isso, a gente conclui salvando essa planta e gerando, após isso, pela opção File, Export Map, vamos gerar na pasta relevo, então um arquivo PDF com o nome Clinografia Bacia Guaporé, também com 200 dpi de resolução. Vou salvar, aliás, já está salvo o nosso projeto, eu vou remover, salvo mais uma vez, eu vou remover a clinografia, vou remover o arquivo clino, vou remover o arquivo decli, e aqui eu vou marcar agora o arquivo rec.mnt. Quero mostrar mais um mapa legal de fazer, vou salvar ele antes disso, File Save As, com o nome Insolação. Seria um modelo analítico de insolação. Vou chamar ele de Insolação, Bacia Guaporé. Então, esse mapa aqui ele vai acabar mostrando um pouco mais o relevo visto do plano, mas simulando a condição de insolação da nossa bacia. Então, o comando vai ser aqui no ArcToolbox, vai ser o comando HueShade. Como diz o nome traduzido, seria o sombreamento do nosso relevo. Então, na opção HueShade, eu vou informar o arquivo rec.mnt. Nome de saída, vamos chamar ele de insolação. Underline bg.tif. E aqui tem um ponto importante, que é a informação do azimuth solar e o ângulo de elevação solar. Então, primeiro eu vou explicar esse ponto aqui, em relação à altitude. Quando falar altitude, na realidade, ele representa o ângulo de elevação solar. Então, esse ângulo ele representa um ângulo entre 0 e 180 graus. Ou seja, 0, nascer do Sol, 90, Sol do meio-dia, um Sol a pino, praticamente sem sombreamento em relação ao relevo, e 180 é um pôr do Sol. Então, se eu for usar um Sol, digamos, de meia-manhã, eu vou usar um Sol de
45 graus, né? Ou um pouco acima disso, 55 graus. Então, um sol de manhã é um sol, né, para o Rio Grande do Sul de 0 a 90 graus. Um sol de entardecer, um sol de 90 até 180 graus. Então, vou usar aqui um sol de amanhecer, ou seja, ele vai ser um sol vindo basicamente do quadrante leste. E em relação ao azimuth solar, então esse ângulo ele é medido em relação ao meu norte geográfico. Então, vou usar um ângulo de 0 a 90 para definir um quadrante. Então, norte é para cima, leste é para a direita. Então, esse quadrante aqui, de 0 a 90, ele representa um sol, né, um azimuth solar de nordeste. Então, o movimento solar no Rio Grande do Sul, basicamente, ele envolve um movimento que vai ser de próximo lá aos 40 graus até 90 graus, né, bem no leste, no verão, lá no mês de dezembro, janeiro, né, e fevereiro. No inverno, no mês de julho, ele tem um ângulo já menor, próximo a 60, 70 graus. Depende realmente do mês em questão. Então, vou usar um ângulo aqui de 80 graus. Ele vai ser um sol quase vindo ainda do leste. E eu confirmo essa operação para criar um modelo analítico de insolação. Então, o resultado desse mapa ele é muito mais interessante em termos de representação do relevo do que qualquer outra coisa em termos de valores numéricos, né? Porque, diferentemente do modelo digital de elevação, que é esse arquivo REC-MNT, ele traz aqui uma expressão do relevo. Tá? E aí, quando eu marco aqui a drenagem sobre ele, eu percebo a drenagem, digamos, preenchendo o vale dessa informação aqui. Vou dar um pouco mais de zoom, e aqui eu vejo isso então. Eu percebo esse lado aqui mais iluminado, norte para cima, para cá é o leste, sul para baixo, esquerda eu tenho o oeste. Então, esse lado aqui ele é iluminado, e esse lado de cá ele é o lado sombreado. Então, aqui eu tenho uma crista de um morro. Quando eu marco a drenagem, eu percebo essa informação mais destacada. Eu vou vir na opção drenagem, na opção propriedades, em simbologia, e eu vou colocar na opção feature, e vou colocar uma linha simples, para deixar mais simples essa drenagem aqui. E eu vou reduzir também a dimensão da linha, eu vou colocar 0,40. Deixar elas bem fininhas. Aí eu enxergo muito claramente a integração da drenagem com esse modelo digital, é o modelo analítico de insolação. Então, para finalizar, a gente salva esse resultado. Eu vou desmarcar o arquivo REC, vou chamar ele então de modelo de insolação, ou um modelo do relevo, também chamado de relevo sombreado, que é até um nome mais interessante. E aí nós voltamos para a opção Layout View para configurar esse layout final de impressão. Vamos reduzir aqui. Aliás, eu já estou aqui no layout de impressão. Em relação à escala, ele está aqui colocado. E em relação a esse mapa aqui, o que eu recomendo? Eu recomendo que vocês utilizem ele sempre de uma forma retangular. Ele fica melhor enxergar, além da bacia, enxergar ainda as áreas do entorno. Então aqui eu vou subir a escala um pouco mais, 275, para que eu não enxergue essa bordinha branca no meu mapa. Só tem que ter um pouco mais de cuidado em relação ao encaixe, vai ficar muito rente aqui, para não cortar essa informação. Acho que assim está legal. Tem que só verificar ainda embaixo e em cima. Puxar também um pouco mais. Foi sem querer. Cliquei no Full Extend e ele perdeu a escala agora. Então, de novo,
275 e Enter. Eu vou ter um trabalho manual de recolocar o projeto de volta à posição adequada. E aparentemente, digamos que eu esteja satisfeito dessa forma aqui. Com relação ao título, 2 cliques, chamar ele então de relevo sombreado da bacia hidrográfica do rio Guaporé. Ele já atualizou aqui a legenda, posso dar uma reposicionada, deixar ela um pouco maior. E vou deixar nesse caso aqui a drenagem marcada. Em relação ao texto que a gente está vendo aqui, eu vou eliminar ele e não vou deixar no mapa. O que mais, gente? Então, para finalizar, a gente já mudou o título, mudamos as informações, relevo sombreado, salvo mais uma vez. E agora, então, eu vou fazer a plotagem desse mapa em relação ao seu PDF pela opção Export Map. E mais uma vez, vou exportar esse arquivo com 200 dpi de resolução. Vou desmarcar o relevo, até vou remover o relevo. E o nosso próximo mapa, ele vai envolver o chamado aspecto da bacia. Eu vou mudar o nome antes de mais nada, File Save As, com o nome aspecto, ou também chamado de orientação das encostas. Eu vou salvar o relevo na pasta relevo e vou usar mais uma vez esse arquivo aqui, que é o arquivo recmnt. Então, na opção do ArcToolbox, a gente usaria a função aqui do aspecto. O arquivo raster de entrada é o arquivo recmnt, que vai dar origem ao arquivo aspecto_bg. Deixa eu mostrar de aspecto aqui. Salvar e eu ponho para rodar o comando. Então vejam só, ele vai trazer um mapa até um tanto quanto estranho em relação às cores do mapa. E aqui, deixa eu ver a tabela de atributos. Ele representa um arquivo numérico também. Então, se a gente fosse fazer ou recompor um arquivo temático, né, com classes temáticas, para calcular também qual é a área de cada tipo de orientação, nós precisaríamos primeiramente fazer um clip, depois disso um reclassify, reestabelecer as mesmas cores e a legenda também lá na tabela de atributos do arquivo. Então, nesse caso aqui, como o vídeo está bastante longo já, né, ele representa as mesmas operações, eu vou manter o arquivo integral para a bacia e para a área externa. E aqui ele mostra, então, em relação à simbologia, vou dar uma ampliada, vou dar uma deslocada, melhor dizendo, que aqui ele traz, então, a própria orientação. Então, flat representa um terreno que representa uma insolação, ou tem uma insolação igual ao longo de todo o dia. Né? Vermelho, ele representa a insolação norte. Vamos pegar uma área de teste para a gente olhar com mais detalhe dentro da bacia. Pegar mais a parte de baixo, onde nós temos a foz da bacia. Deixa eu reduzir um pouco mais aqui a escala. Então aqui eu vou ter a minha bacia. Então deixa eu desmarcar o aspecto e marcar o MNT. Então eu vou ter esse lado de cá mais iluminado e esse lado de cá mais sombreado. Então quando eu marco o aspecto, ele vai ser um reflexo disso. Essas cores aqui, que é do vermelho, o laranja e o amarelo, eles representam os lados mais
iluminados. Então aqui eu tenho um curso de água, então aqui eu tenho um divisor topográfico aqui em cima. Esse é o lado iluminado e esse é o lado mais sombreado. Naturalmente, ele representa uma condição de insolação maior em função do movimento solar em relação à bacia e em função dessa configuração das encostas da bacia. Então, um exemplo, né? Se eu tenho aqui uma área vegetada, essa área aqui ela recebe muito mais o sol do amanhecer, enquanto essa aqui recebe menos sol e recebe mais um sol do entardecer. Se fosse um trabalho envolvendo, né, loteamento do solo, terrenos nessa região aqui provavelmente seriam muito mais valorizados do que nessa área aqui, né, porque nós preferimos morar ou construir, né, em locais que recebem o sol do amanhecer em relação a conforto térmico, lavar roupas e secar, entre outros fatores que envolvem a insolação. Então ele é um mapa bem interessante porque ele envolve aspectos ambientais e também construtivos, né, envolvendo o aspecto da nossa encosta. Então, para finalizar, a gente vai estar mudando aqui, um pouco mais para baixo, dá uma pequena caprichada a mais aqui no alto. Tá bem enquadrado. E aqui, então, eu vou mudar o título para mapa de aspecto, ou, que eu acho mais didático, mapa das orientações das encostas da bacia hidrográfica do rio Guaporé. Ficou meio grande aqui a extensão do nome, mas não está saindo em relação à folha, então vou manter esse padrão aí mesmo. Vou dar uma reposicionada na legenda. Então, cada cor representa um tipo de orientação. Flat é plano, norte, nordeste e leste recebe então o sol da manhã, e essa região aqui de sudoeste, oeste, melhor dizendo, sudoeste, oeste e noroeste recebe mais o sol do entardecer. As áreas ao sul são as piores em termos de iluminação ao longo de um dia inteiro. Então eu salvo mais uma vez esse mapa temático, vou fazer a plotagem dele, Export Map, e salvo ela também na minha pasta de trabalho. Antes de finalizar, então além da altimetria, da declividade, do relevo sombreado e do aspecto, o ArcGIS traz mais funções envolvendo, né, informações sobre o relevo, o que inclui, por exemplo, a curvatura ou mesmo o desenho das curvas de nível a partir de um modelo digital, né, reestabelecendo as curvas a partir do arquivo SRTM ou de um outro modelo digital de elevação gerado por outras metodologias. Então, dessa forma aí, nós concluímos mais essa videoaula envolvendo trabalhos práticos e operacionais envolvendo a modelagem numérica de terreno em bacias hidrográficas.